Deixa eu só falar um pouquinho. Nós vamos trazer o delegado Hélio Luiz, que é meu amigo pessoal. Aliás, ao Hélio Luiz eu devo ele ter me apresentado o melhor risoto de camarão do Rio de Janeiro quando ele era chefe de polícia. Nós íamos almoçar lá. Não, isso me tranquiliza, porque ainda bem que é do Rio, porque tem o melhor risoto de camarão aqui de Porto Alegre. Talvez o sul do país. Isso nós vamos discutir. Lá no Copacabana, né? Lá no Copacabana, é isso? Não é no Copacabana que você está falando? Não, lá é outro, lá é a massa. Não, bom, tudo bem. É no Bonfim, na minha casa. Eu vou embarcar aqui, o convidado, e eu não vou falar de camarão, porque eu moro em Fortaleza, então é injustiça com vocês. Boa noite. Boa noite, Hélio. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu estou lembrando aqui do Salete, que você me acostumou a ir lá. E eu vou sempre ir lá e o Gastão pergunta, cadê o Hélio? Cadê o Hélio? Boa noite, Hélio. Prazer ter você aqui. Acho que a gente tem muito a falar, então vamos aproveitar rápido, né? Porque tem muita coisa para a gente falar sobre a violência. Então, boa noite, ligeiro, e pronto, para a gente andar. Boa noite. Eu só quero expor uma coisa. Eu fui à Candelária, que eu não ia há muitos anos, para me despedir de um grande amigo meu, um advogado, um dos melhores do Brasil, que é o Bermudes, Sérgio Bermudes, que nos deixou ontem. Teve um ato religioso, celebrado pelo cardeal. Bermudes era muito carola, muito, nesse ponto de igreja, muito ligado à igreja tradicional do Rio. Lotado. Quando eu saí de lá 2h da tarde, a cidade era outra. A cidade estava mudada. Os ônibus ao lado da Candelária não andavam. Os motoristas eram cobrados pelo guarda de trânsito, lá o guarda municipal, e ele disse, não, a ordem que nós temos é não circula. Ônibus que iam para a Zona Oeste, que iam pegar a Avenida Brasil. Eu moro na Tijuca, que não é Zona Sul, mas é a Zona Sul da Zona Norte, é o primeiro bairro. E eu vim de metrô, o metrô lotado. Todos os escritórios liberando funcionário às 2h30 da tarde. Às 2h30 da tarde. Quando eu chego na Tijuca, na Praça Sans Penha, aonde eu moro, aonde eu desço do metrô, eu ainda moro um pouco distante da Praça Sans Penha, 800 metros, 1 quilômetro. E eu costumo pegar um ônibus ali. Os ônibus na Praça Sans Penha estavam parados. Chegavam ali, tiravam o letreiro e iam recolher. Eu mandei um mapa, depois não sei se a gente mostra ou não, a Praça Sans Penha para Vila da Penha, aonde foi a operação, são 16 quilômetros. É Zona Norte, e nós estamos falando alto da Zona Norte, lá para depois de Bom Sucesso, que é Vila da Penha e Complexo do Alemão. Então, a cidade parou hoje. Universidades pararam, suspenderam a aula. Escritórios mandaram todo mundo para casa. Aí, nós temos o Cláudio Castro dando entrevista desde cedo, dizendo, a maior operação, nós vamos ter que combater o... E aí, de manhã, ele começou a insinuar que o governo federal não ajudou. Eles pediram ajuda e não houve ajuda. Tá? Aí fomos checar o que houve. Nós temos aí uma carta dele, de fevereiro, em que ele pediu ao ministro da Defesa um blindado da Marinha para entrar nas favelas, nas comunidades. Depois eu vou querer saber do Hélio Luiz, como delegado, se blindado da Marinha é o carro perfeito para fazer essa operação. Na época, houve um ataque numa favela do Lins de Vasconcelos. Ao lado da favela fica o Hospital da Marinha. Um blindado foi colocado no Hospital da Marinha como proteção ao hospital, porque, inclusive,
Uma médica foi baleada, uma médica dentro do hospital pegou uma bala perdida dessas e atingiu a médica lá dentro. Puseram um blindado. E aí está coberto pela lei, que autoriza, num raio de 1,4 km de distância do quartel ou do prédio militar, a proteção militar. Mas o Ministério da Defesa, na época, disse, olha, para fazer blindado, eu tenho que ter GLO. Para ter GLO, você tem que reconhecer que a falência da segurança pública no Estado. E aí o presidente tem que assinar um decreto. E aí ele não pediu mais blindado nenhum. Hoje ele fez uma operação com 2.500 homens, que, segundo ele, estava programado para há 60 dias, que tem 100 mandados de prisão. Então, o Ministério Público Estadual teve que participar, a polícia, o promotor, o juizado, os juízes tiveram que dar esse mandato, e saiu esta confusão toda, com 60 mortos, 4 policiais. Pior, 60 dias de programação. Mas ele aí foi lá prender, lá no Complexo da Penha, lá no Complexo do Alemão, e aí a repercussão qual foi? Aqui na Tijuca, os traficantes dos outros morros desceram e começaram a fechar a rua. Isso aconteceu em vários bairros, traficantes fechando rua. Portanto, a operação... E lá também, os ônibus foram usados. Como que os traficantes fazem? Eles prendem o motorista, tiram do ônibus, atravessam o ônibus na estrada e na rua e param o trânsito ou queimam carros. Essas são as formas de atuar. E não estavam preparados para resolver isso. E a cidade parou. Agora é com vocês. Eu fiz um relato básico, espero que eu não tenha demorado muito, mas para colocar vocês a par do que aconteceu. Eu acho até que depois dessa sua explanação, era bom a gente saber do Hélio, né? Essa fala, acho que desastrada do Cláudio Castro, porque depois ele pediu desculpas para a Gleisi, falando que não foi bem assim, né? Que ele não é que ele não foi atendido, é que realmente precisava tomar. Agora, você acha aí que está tendo alguma disputa política eleitoral usando um tema tão emblemático e importante, Hélio? Eleitoral tá, né? Nós estamos em pleno período eleitoral. Só que aí, a primeira coisa que vai embora é a memória. Porque se o Cláudio Castro tem toda essa competência, ele podia ter exercido na época que os médicos foram fuzilados lá na Barra da Tijuca. E ele não fez nada. Chegou, deu declaração também e não apurou. Não apurou uma situação em que havia milícia, havia envolvimento de policial. Eles resolveram a questão porque quem praticou aquele crime foi fuzilado 24 horas depois. O pessoal que estava com ele eram 3. Só lembrando, Hélio Luiz, o médico morto era o irmão da deputada Sâmia Bonfim. Exato. Tá? Perfeito. O chefe daquele agrupamento era o Lesch. O braço direito deles era o Rian. O Lesch foi encontrado dentro no porta-mala de um Toyota, quer dizer, um 4x4, lá em Gardenha Azul. E o braço direito dele, que era o Rian, foi encontrado num Honda HR-V 4x4 também, lá em Camorim, bem distante. Em 24 horas, o pessoal que faz isso está separado? Não. Como é que pega o chefe desse grupamento sozinho? Quem não é policial, eu entendo. Agora,
para um policial, para um coronel comandante de um batalhão, que era o 18º Batalhão lá de Jacarepaguá, não perceber isso, quem que executou o Leste? O Leste foi executado, estava sozinho. E ele foi conversar com alguém que ele já conversava normalmente. O chefe de milícia não vai para um lugar sozinho, num Toyota, desarmado, não vai sozinho, entende? Da bobeira, não dá. Então, ele foi conversar com alguém que era desconfiança dele. Tanto que ele deixou o Estado-Maior dele e foi para outro lugar. O Estado-Maior dele foi executado a 1 quilômetro de distância. Não é um negócio difícil de você apurar. Há envolvimento policial muito suspeito, bem próximo. O cara não está sozinho, o cara foi conversar com alguém de inteira confiança dele, e a essa altura do campeonato, com a repercussão que houve aqui, naquela época e aqui no estado do Rio de Janeiro, não precisa ter muito, entender muito de polícia para chegar no ponto. E eles não chegaram. Então, uma coisa mais simples, o Cláudio Castro não resolveu. A véspera agora que ele quer ser senador, então ele faz uma operação e aí vem à tona o que é tratado, como é tratada a segurança pública. O complexo do Alemão já não tinha sido dominado na época do Sérgio Cabral, não fizeram lá, e aí entrou o blindado da Marinha, entrou o Exército, entrou todo mundo, as Forças Armadas, fizeram um carnaval, disseram que tinha acabado, arrasado com o complexo do Alemão. Eu estava lá, tá? Só quero dizer que eu estava lá. E vi blindado amassando carro de morador, que depois ficou com prejuízo. Não, levantar a bandeira do Brasil e tudo, foi um negócio incrível. O que você falou, se blindado é conveniente para esse caso, para morro não é. Porque o blindado, o morro, a rua do morro, ela afunila. Então, o blindado, quando sobe, quando chega lá em cima, ele não consegue se locomover, não consegue manobrar. Então, na época da ocupação do Alemão, tinha um oficial, um almirante lá, que queria subir de noite. O general percebeu a situação e chegou e deu uma bronca no almirante e disse que não ia subir de noite de jeito nenhum. Foi a sorte dele, porque se ele tivesse subido os blindados, o pessoal do complexo do Morro do Alemão estava preparado com óleo queimado para jogar em cima dos blindados, ia ser uma fogueira só. Eles iam acabar com os fuzileiros, com a Marinha, acabar com todos eles. O chão das ruas que davam acesso estavam todas encharcadas de óleo queimado. Ele ia fazer uma fogueira naquele pessoal da Marinha. Então, não é. Eu queria aproveitar, Hélio, e passar para o Miola, fazer uma questão, Miola. Boa noite, Hélio. Então, e essa operação de hoje, hein, Hélio, envolveu 2.500 policiais e teve esse resultado desastroso de mais de 60 mortes, pelo menos 4 policiais foram também atingidos mortalmente, e um caos urbano absoluto, né, e as cenas que nós vimos que são próprias de cidades e zonas de conflito, de uma guerra, não é? Ucrânia. Quem olha aquelas imagens de hoje, se vê o que está acontecendo no Rio e olha a Ucrânia, parece uma cidade bombardeada, né? O resultado e a ação desenvolvida, ela falhou aonde, ou ela foi exitosa, era esse mesmo propósito, e o que isso traz de resultado concreto em relação ao enfrentamento do narcotráfico no Rio de Janeiro e ao crime organizado? Mais uma falha. Essa operação é para mostrar mais uma falha. A tomada do complexo foi uma, a OPP foi outra. Essa falhou. E aí, porque eu desloquei? Pois é, ele chegou ao máximo de deslocar 2.500 homens para chegar e sair atrás do Comando Vermelho e perdeu, porque ele perdeu. Se ele perdeu 4 policiais, ele perdeu.
como é que o Estado do Rio de Janeiro perde 4 policiais no enfrentamento com 2.500 homens, com todo o dispositivo militar que tem, e o pessoal que não dispõe de tudo isso, derruba. Perdeu. Quer dizer, eu não vou nem comparar com a questão de Israel e o Hamas, mas fica muito próximo. Pode contar o que quiser, que os caras estão sobrevivendo. Depois, isso foi 2010, 15 anos depois, os caras estão lá sobrevivendo. Por quê? Porque o pessoal... a questão de segurança pública é sempre enfocado no nível de repressão. Como é que os capitães do mato dão enfrentamento, qual é o enfrentamento eficaz para fazer o controle. E isso não é tocado. A função da polícia é fazer controle social. Desde que ela existiu, ela foi criada para fazer controle social. D. João criou a polícia porque havia um número de 30 mil escravos e a corte tinha 15 mil. Ele queria ficar sossegado. Criou a polícia para manter o pessoal sob controle. A polícia do Rio de Janeiro, que é a primeira que foi colocada aqui, a primeira guarnição policial é a nossa, a instituição policial é a nossa, foi em 1808. De lá para cá, ela faz a mesma função. Qual é a função da polícia? Fazer o controle social. Então, o Estado pode chegar, estrangular à vontade os excluídos, e eles vão garantir que os excluídos vão ficar acalmados, vão ficar sob controle. Isso é feito. Essa operação de hoje é a mesma operação que era feita em 1808, com o negócio de chegar aí para cima de candomblé, acabar samba, acabar isso, acabar tudo que podia, qualquer reunião. É a mesma coisa que é feita desde aquela época, 200 anos. Não deu certo isso até hoje. O pessoal não entende. O que tem? Qual é a grande forma de chegar, de reverter isso? Melhorar a condição da população excluída. Se não entender isso, nós vamos ficar aqui 15 anos, já passaram, do Complexo do Alemão, nós vamos ficar mais 15, eu não, que já estou com 80 anos. É pouco provável. E vamos estar na mesma situação. Por quê? Arrocha o pessoal tem um poder de compra reduzido, cada vez mais o Estado chega, comprime os caras que estão lá, as pessoas que vivem lá. No Complexo do Alemão vivem 50 mil pessoas que estão sofrendo com o estrangulamento do poder de compra deles. A inflação bateu, eles estão vivendo isso. O que sobra? Muito por conta dessa elite, né? Que não abre mão de nada, quer ficar com todo o dinheiro, né? Você vê quando vai uma reforma tributária, você vê o que acontece, né? É uma sociedade extremamente injusta. Mas eu queria aproveitar a Tereza também, porque a Tereza está aí, acho que querendo fazer sua perguntinha, né, Tereza? Caladinha, né? Hoje eu já estou caladinha. Doutor Hélio, você acha que essa operação de hoje revelou o limite, né, da capacidade do Estado enfrentar essa organização criminosa? E, segundo, mas conecto com isso, se o Estado está revelando o seu limite no enfrentamento desse problema, coloca-se a questão, assim, a exigência de um posicionamento do governo do presidente Lula, porque há uma óbvia, parece claro, uma intenção de, exatamente num momento auspicioso para o governo federal, dizer as coisas não são tão bem como vocês estão dizendo, não é? E você acha que é isso? O governo federal terá que entrar nessa questão? Seja com GLO, seja como for, porque, olha, o presidente propõe uma PEC da segurança dizendo: eu, governo federal, quero ajudar. Aí eles não querem.
Aí ele vai fazer um enfrentamento que ele não tem, ele, governador Cláudio Castro, não tem capacidade de falar e fala, mas não me dão blindados, né? Então está um jogo assim de empurra terrível nisso, né? Desculpa, mas esse é jogo de cena pura. Por quê? Sim, sim, claro. Do Estado. Quem tem que fazer isso é o Estado. Quem tem segurança pública é questão do Estado. O Estado que tem que resolver. É o Estado, mas assim, eu sei que é o Estado, doutor Hélio, eu sei que é o Estado. Mas eu estou dizendo o seguinte: você cria uma situação, um cenário político, que, embora a obrigação seja do Estado, está se criando, né, na sociedade uma percepção de que o governo federal falha também. Não sei, porque sabe, o que já veio aqui. Eu lhe pergunto se você vê assim, porque eu vejo assim. Já veio Exército, Marinha, já vieram. O Braga, como é que é aquele. Walter Braga. Braga Neto. Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro. Esse cara teve um poder que ninguém nunca teve. Ele era interventor no Rio de Janeiro e comandante do Comando Militar Leste. É um baita poder. O que ele fez? Absolutamente nada. Quando mataram a Marielle, e ele não foi capaz de descobrir quem matou a Marielle. Mas, independente disso, eles não têm capacidade. Não adianta botar exército, não adianta botar forças armadas, não adianta nada. O Estado brasileiro, todos os níveis, não tem condição de chegar e segurar o pessoal, enquanto continuarem com a questão de reduzir a sobrevivência, reduzir a sobrevivência dos excluídos, eles vão ter esse problema. O que avançou nesse momento, ao contrário, foi o nível de organização deles. Podem chamar o nome que quiserem, Comando Vermelho, não sei o quê. O Peixão, que não era do Comando Vermelho, já tinha mostrado isso. Manteve a polícia à distância quando se estava refugiado lá em cima. Peixão é aquele que eles chegaram, arrebentaram, tinha criado lá um negócio de fazer ginástica e tudo, arrebentaram com um cara. Ele manteve a polícia lá na Avenida Brasil, porque ele atirava lá em cima da Avenida Brasil, a polícia tinha que ir lá para congestionar a Avenida Brasil, porque o pessoal tinha que ir para lá. Então, ele já mostrou que eles estão começando a chegar a ter estratégia. É lógico. Está esperando o quê? Os caras são o quê? Vou espremer você e você vai ter que se conformar. Vou espremer você até o último gota de sangue e você tem que botar o rabo entre as pernas e ir embora. Não. Tem um ou outro lá que diz assim, não vou topar isso. Não vou topar ser Uber. Não vou topar ser entregador de pizza. E cai dentro, eles não têm nada a perder. Enquanto não entenderem isso, vão sofrer. E daqui para frente vai ser pior. Porque eles estão começando a se estruturar. E bem, e os garotos são bons. Porque antes, lá com o Peixão, ele deu tiro na Avenida Brasil. Hoje, quando aquela cena que aparece, não sei qual foi a TV que mostrou, nos diversos pontos levantando a fumaça. Eles chegaram, tocaram o rebu. E a polícia não vai dar conta. E nenhum sistema de segurança vai dar conta disso. O Complexo do Alemão são 50 mil pessoas. O Comando Vermelho não tem os 50 mil. Mas tem 50 mil pessoas ali no complexo que estão estranguladas. Tem 50 mil pessoas excluídas do direito de cidadania. Não tem direito à alimentação, não tem direito à moradia, não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não tem direito ao lazer. Estão esperando o quê? Nem pensar em segurança também, né? Não tem direito a segurança nenhuma, né? Mas que segurança? Eles fazem a segurança deles. Eles fazem a segurança deles porque a segurança nossa, a segurança que existe do lado de cá, é o inimigo. É a segurança do inimigo. Então, a gente quer o quê? Que o povo fique manso, a gente espreme. Ah, não pode se rebelar. Lógico, isso é o limite. Daqui para frente vai ser pior.
Eu vou passar para o Waller encerrar a entrevista, que nós já temos um outro entrevistado aí para entrar. Waller, sua pergunta. Não, eu ia fazer um monte de pergunta, Hélio, mas você não tocou num outro ponto que eu acho que no Rio é crucial, que é a corrupção policial. E você foi o primeiro a combater isso. Eu me lembro, o Hélio Doyle, antes de chegar chefe da polícia, foi colocado na delegacia anti-sequestro. E aí ele falou, agora vai acabar os sequestros no Rio, porque aqui não vai se sequestrar mais. Antigamente, os próprios policiais da delegacia de sequestro participavam dos sequestros. Então, esse problema da corrupção policial reduziu, diminuiu, não existe. Hoje a polícia hoje é milícia. O comando, que eles chamam de traficante, comando vermelho, briga com os milicianos ou se unem. Eu ouvi hoje um comentário muito interessante. O traficante nessas comunidades já não precisa vender droga. Porque ele cobra o gás, ele cobra a van, ele cobra a internet, o gato net. Ele tem tanta cobrança que a droga é pouco de dinheiro. É isso, Hélio? Então, ele aprendeu com o Estado. Como é que faz a Águas do Rio, que distribui água aqui? Não faz uma coisa parecida? O gás não faz um negócio parecido? A Light não faz um negócio parecido? Então, se o Estado extrapola, por que os caras não podem extrapolar? Quando a gente fala corrupção policial, a corrupção policial está ancorada na corrupção do Estado. Não há corrupção policial sem corrupção do Estado. Quem ampara a corrupção na polícia é o próprio Estado. Então, o problema não é a corrupção policial, o problema mas antes disso, é o problema da corrupção no Estado. O Estado é altamente corrupto. Quem mora aqui sabe disso. Quem é brasileiro sabe disso. Então, como é que a gente quer acabar com a corrupção se o Estado é altamente corrupto? Então, o que reproduz a milícia? A milícia reproduz o Estado do Rio de Janeiro. Como é que é o negócio que faz aí, o prefeito está dando palpite? Como é que ele faz? Privatizando o espaço público. A gente chega lá, o bar chega, estica lá as mesinhas, a gente chega lá, toma. Como é que é esse negócio que toma conta da calçada? Você consegue andar no Rio de Janeiro? Não, porque o bar está esticando lá. Vai andar na Avenida Atlântica, que o pessoal estica todinho em cima do calçadão. Isso aí, como é que faz? O cara é esperto, esticou, não tem acerto com o fiscal, não tem acerto com a prefeitura. Então, tem acerto com a prefeitura, tem acerto com o Estado, tem acerto geral. A polícia entra nesse rolo e tem acerto também. Olha, daí surge a milícia. E a gente fica querendo uma solução dentro da área de segurança pública. A área que tem que ser resolvida é a questão do Estado. É a questão de concentração de renda nesse país. Hoje mesmo, com todo esse caos, sai a publicação de que os bancos privados, estão levando 25 bilhões em 3 meses. Como é que é isso? Como é que a gente vive num país desse? Tem esse caos no Rio de Janeiro, tem no mesmo dia que a gente tem um conhecimento, em 3 meses, bancos são quantos? 3, 4 bancos particulares, então, ganharam 25 bilhões. Como é que é isso? Como é que a gente quer? Todo tranquilo? Não. Está perfeito, Hélio, eu concordo plenamente com você, é isso mesmo, e queria só lembrar também que blindado, né, ele foi feito para o conflito outro, né, que é a guerra, e não para fazer segurança do povo, né, quer dizer, realmente o governador falar que queria blindado é uma piada, ele não entende nada de segurança, nem ele, nem o secretário de segurança dele. Mas eu queria te agradecer muito, Hélio. Você foi super didático aqui. Gostei muito do que você falou. Eu acho que a comunidade também, porque estão elogiando aqui a nossa entrevista. Com certeza.
Valeu, então. Obrigado, hein, Muito Hélio. obrigada. Foi Até a ótimo. próxima, Hélio. Até a próxima. Vamos marcar um chopp no Salete. Vamos marcar um chopp Tá no ótimo. Salete. Tá E o melhor. camarão, que eu quero saber onde que é esse camarão aí. E você que é de Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre, eu sou gaúcho, nascido lá. Eu vou lá no... Tá certo. É isso, Bora. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.